Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar um novo assunto da nossa química orgânica, que é polímeros. Galera, na aula passada a gente finalizou o estudo do petróleo, tá? E o petróleo e os polímeros, né, eles têm muito em comum. Os polímeros sintéticos, né, que nós temos no nosso dia a dia, né, são derivados do petróleo, essencialmente, tá, galera? Na verdade, é muito seguro a gente dizer que nós estamos vivendo simplesmente na era, né, dos polímeros, né? Afinal de contas, praticamente tudo que nos rodeia tem alguma peça de polímero, né? Tem um plástico, tem uma fibra, né? O que é essencial para a nossa sociedade contemporânea, né? Mas vamos lá. Conceitualmente, né, o que é um polímero? Um polímero nada mais é do que uma macromolécula, né, ou seja, uma estrutura molecular muito grande, né, que são formadas simplesmente pela união de moléculas menores, né, que são chamadas de monômeros, tudo bem? Polímero, né, essa palavra polímero, ela deriva do grego, né, que significa poli, né, que significa muitos, né, e meros, que significa partes, tudo bem? Então, vamos lá, são muitas partes, né, no final das contas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos moléculas menores, ou moléculas de baixa massa molecular, e aí nós fazemos algumas reações com elas, né, que nós denominamos como reações de polimerização, que podem ser de três tipos, né, e que então nós promovemos uma união entre essas moléculas. E aí você pega moléculas pequenininhas que, unindo-as umas às outras, formam estruturas muito grandes, né, que são essas macromoléculas que nós chamamos de polímeros. Galera, essencialmente, nós temos dois tipos de polímeros. Nós temos os polímeros naturais e nós temos os polímeros sintéticos, né? Os polímeros naturais são os que amplamente são encontrados na natureza, né? Nós temos um grande representante dessa classe, que são as proteínas. Galera, as proteínas, né, que aí está encaixado nessa classe, né, as enzimas, por exemplo, são estruturas muito grandes, com uma massa molecular muito alta, que são formadas por estruturas menores, que são os aminoácidos. Tudo bem, galera? Então, as proteínas, essencialmente, isso a gente vai ver mais com calma depois, são formadas pelos aminoácidos. Tudo bem? Nesse caso, né, os monômeros, né, são justamente os aminoácidos. Então eu vou unir um monte de aminoácido diferente, né, ou às vezes iguais, e eu vou formar nossas proteínas que vão ter funções diferentes dentro do corpo, ok? Logo em sequência nós temos a nossa celulose, né? Na verdade aí é o nosso biopolímero, né, mais abundante da nossa biosfera, né? A celulose nada mais é do que um polímero de açúcares, no caso, polímero de glicoses, tudo bem? Nós temos outro exemplo, que é a quitina, né? Que tem uma estrutura um pouco diferente apenas da nossa glicose, que é amplamente encontrada nos crustáceos, né? Que forma o exoesqueleto desses animais, né? Que são alguns exemplos, tem vários outros polímeros naturais, mas só para citar alguns exemplos, né, de polímeros desse tipo. Os próximos polímeros, né, que são os polímeros sintéticos, né, que são esses caras aqui, nós temos alguns representantes, como os plásticos, né? Como nós temos o polietileno, por exemplo. Nós temos as fibras, né? Nós temos os elastômeros, né, que são polímeros que têm capacidade de se deformar e depois voltar à sua posição normal. Também a gente vai falar um pouquinho deles mais lá na frente, mas só para citar essa diferença entre esses dois tipos de polímeros, tudo bem? Então, nós fazemos ele, né, são os polímeros sintéticos, né, e esses caras aqui são os principais derivados do nosso petróleo, né, principalmente nós temos aí os plásticos, né, esses monômeros que nós formamos os plásticos são derivados do petróleo, essencialmente, tá? E nós temos os polímeros naturais, que normalmente são biodegradáveis, tudo bem? E os polímeros sintéticos podem ser biodegradáveis ou não, também a gente vai citar, a gente vai falar um pouquinho mais dessa degradação, ok? Dessa biodegradação, que isso é muito importante para o Enem especificamente, ok? O que é um monômero? Bem, um monômero nada mais é do que toda substância, como já dito, né, de pequena massa molecular, né, uma molécula bem pequenininha, né, normalmente é formada por poucos carbonos,
E essas moléculas têm a capacidade, depois eu vou mostrar para vocês o que faz ela ter essa capacidade de se unir umas às outras, né, por necessariamente ligação covalente, formando estruturas muito maiores que são as macromoléculas, tudo bem? Essas macromoléculas, então, serão nossos polímeros, tudo bem? Claro que você pode ter polímeros menores, você pode ter polímeros maiores, você pode ter polímeros de cadeias ramificadas, cadeias não ramificadas, tudo isso a gente vai ver. Mas, essencialmente, galera, qual é a reação padrão que nós temos para os nossos monômeros, né? Nós temos aqui N monômeros, né? Nós temos aqui normalmente muitos monômeros. Nós colocaremos a determinadas condições de pressão e temperatura. Necessariamente nós colocaremos em um catalisador, ou que a gente chama também de iniciador, tudo bem? E a gente vai promover determinadas ou quebras de ligações, por exemplo, que são as reações de adição, que a gente também vai ver isso. E aí a gente vai fazer com que um monômero, né, se ligue a outro monômero por uma ligação covalente. Né? Então, você simplesmente vai ligando um monômero no outro, formando uma estrutura muito grande, né? Que pode ser cadeia linear ou não, mas que essencialmente, quando eles se ligam um ao outro, nós formamos então nossos polímeros. Tudo bem? Bem, galera, que tipo de reações de polimerização nós temos? Isso a gente vai ver mais especificamente na aula que vem. Né? Essa aula é só uma aula mais de introdução, né? Uma aula mais relax. Né? Mas para a gente fazer uma reação de polimerização, necessariamente a gente precisa aí de um iniciador, tá? Esse iniciador, galera, normalmente pode ser um peróxido, tá? Um peróxido é toda estrutura que você tenha oxigênio ligado a oxigênio, ok? Isso aqui nós temos então um peróxido, tá? E por determinadas reações a gente pode fazer uma reação de polimerização por via radicalar, por exemplo, que é quando nós temos uma reação de polimerização ocorrendo por via de radical. Um radical, galera, nada mais é do que uma espécie que tenha um elétron desemparelhado, tudo bem? Um elétronzinho sozinho, tá? Que aí quando a gente pega aqui uma ligação covalente e a gente quebra essa ligação covalente no meio, tá? E aí cada átomo sai com um elétron especificamente, tá? Isso depois eu vou falar mais com calma lá na frente, não se preocupem, tá? Nós temos uma polimerização por via catiônica, que é quando os mecanismos da sua reação elas evoluem por via de um cátion, né? Ou seja, que é um cara que tem uma carga positiva, essencialmente deficiente em elétrons, ou por via aniônica, que é um cara que tem uma densidade de carga negativa mais pronunciada, no caso você tem uma carga, aliás, que você tem elétrons a mais, né? Um cara que recebeu esses elétrons. Então, uma reação de polimerização pode ocorrer por esses três tipos, né? Ou catiônica, aniônica ou por via radicalar. Tudo bem? Bem, galera, hoje é uma aula bem tranquila, uma aula só de introdução aos nossos polímeros, né? E aí, na aula que vem, né, nós daremos continuidade ao assunto de polímeros, tudo bem? Galera, olha só, o pessoal que vai fazer Enem, acredito que todos vocês irão fazer Enem, tá? Esse assunto, essencialmente, é muito importante para o Enem, tudo bem? Mas vamos ver com bastante profundidade esse assunto e vou fazer alguns exercícios com vocês lá na frente, ok? Não se preocupem. No demais, podemos ficar por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.